Então, agora que terminamos o tubo digestivo, vamos começar a falar da anatomia dos seus anexos, também muito importantes no sistema digestivo, mas que acabam por constituir uma parte fora do tubo. E os primeiros anexos são as glândulas salivares, que se encontram logo no início do trajeto do tubo digestivo, aqui na região da cabeça, junto à cavidade oral. Portanto, as glândulas salivares têm uma função que é óbvia, como o nome indica, a produção da saliva. Saliva é esta que tem muitas funções para além da mais óbvia. Por exemplo, a saliva é importante simplesmente para nos ajudar a manter a cavidade oral úmida, como ela deve estar para conseguirmos produzir uma fonação adequada, para conseguirmos neutralizar o ácido produzido pelas bactérias e que pode danificar o esmalte dos dentes. Também tem uma função muito importante em termos de ajudar a transformar os alimentos ingeridos numa forma, numa textura mais fácil de continuar a processar ao longo do sistema digestivo. Nomeadamente, nós vamos ingerir alimentos sólidos, alimentos rijos e com o efeito combinado da ação mecânica dos dentes e da língua que vão triturando e misturando estes alimentos e com a saliva que vai ser englobada nesta massa, acabamos por fazer então o bolo alimentar, que assim é tem uma consistência, lá está, mais tipo uma pasta, tipo uma massa, que será fácil então de mover com movimentos peristálticos, misturar e fazer atuar as restantes enzimas digestivas. É verdade que nas glândulas salivares já é produzida, portanto, na saliva já são produzidas algumas enzimas digestivas, como por exemplo a amilase salivar, que tem um papel de degradação de hidratos de carbono, e também temos a lipase salivar, que degrada alguns lípidos, mas como os alimentos acabam por passar muito pouco tempo na cavidade oral, o efeito total destas enzimas não é tão significativo quanto isso. É produzida uma quantidade bastante grande de saliva ao longo do dia, cerca de 1 litro, 1,5 litro, que é uma produção contínua, mesmo quando não está a ser desencadeado um processo digestivo, mas que é aumentada e estimulada, lá está, na altura da ingestão dos alimentos. Muito bem, então, que glândulas é que nós temos salivares? Há inúmeras glândulas pequenas, tubulares, que acabam por estar incluídas nos epitélios e que estão dispersas pelo epitélio da língua, chamadas as glândulas linguais, pelo epitélio do palato, que são as palatinas, pelo epitélio das bochechas, que são as bucais, e até nos lábios temos as glândulas labiais. Todas estas dão uma contribuição para o processo de formação de saliva. No entanto, são de notar, e estas que iremos falar melhor, as grandes glândulas que são pares, existem à esquerda e à direita, e das quais a maior é a glândula parótida, depois temos a submandibular e a sublingual. Portanto, a saliva por si só é também uma mistura de dois tipos de secreções, uma secreção serosa que é mais líquida e uma mucosa que é mais espessa. Estas secreções não têm que ser exclusivamente vindas de uma glândula ou de outra, e os ductos das glândulas que os produzem podem ter alguns ácinos que produzam uma saliva mais mucosa, ácinos que produzam saliva mais chorosa, ou até ácinos mistos que têm células que produzem um pouco das duas, sendo então a composição final uma mistura de tudo aquilo que é produzido. Portanto, começando por falar das glândulas parótidas. São glândulas que se encontram até bastante à superfície, na região subcutânea da face, um bocadinho à frente e abaixo das orelhas. Portanto, é possível nós palparmos, se tivermos alguma tumefação, alguma alteração da textura da glândula, nós conseguimos senti-lo mesmo com as mãos. Portanto, tem um formato sensivelmente triangular, em que os bordos superior estará em relação com o arco zigomático,
anteriormente vai estar a percorrer ao longo do masseter e na parte posterior temos o esternocleidomastoideu, ou superficialmente até a parte da orelha a fazer aqui o limite posterior da glândula parótida. É uma glândula muito grande e acaba por ser atravessada por algumas estruturas, mais externamente pelo nervo facial, que acaba por se ramificar até dentro da glândula, e também pela artéria carótida externa, mais internamente, que pode atravessar a glândula ou pode estar um bocadinho interna a ela. Esta glândula vai produzir a saliva, portanto a sua secreção, que acaba por ser coletada num ducto que sai anteriormente. Este é o ducto parotídeo, também conhecido como canal de Stennon, e então que se projeta anteriormente, contorna o masseter pela sua porção mais exterior e depois vai entrar no interior da cavidade oral, atravessando o músculo bucinador. Vai abrir mais ou menos junto ao segundo molar superior. E trata-se então de uma glândula cuja secreção é essencialmente serosa, portanto mais aquosa, rica em amilase. Temos então aqui uma ilustração da glândula parótida. Ela pode ter alguma variabilidade, pode estar mais encostada aqui ao arco zigmático, como vemos neste desenho, ou nem tanto quanto isso. Estamos a ver aqui o nervo facial a atravessar a glândula parótida. Vemos aqui o limite posterior junto ao músculo esternocleidomastoideu. Aqui um pouco em cima do masseter, que também continua um pouco à sua frente. E a sair da glândula parótida temos o ducto parotídeo, ou canal de Stennon, que depois vai atravessar então para o interior da cavidade oral, ali ao passar do masseter e atravessar pelo bucinador. Portanto, se formos ver por dentro, junto à região do segundo molar, vindo da parede exterior da bochecha, encontramos então o ósteo, portanto a abertura deste canal de Stennon, do ducto parotídeo, que conseguimos ver aqui até algumas imagens onde o mesmo foi possível de ser capturado. Passamos então às glândulas submandibulares. Portanto, estivemos a falar inicialmente da parótida, agora falamos das submandibulares. Estas situam-se na região supraioideia, um bocadinho logo acima do músculo digástrico, na face interna da mandíbula. Portanto, temos aqui o osso mandibular cortado e a glândula está ali um bocadinho por dentro da mandíbula. E acaba por abraçar, de certa forma, o músculo miloioide, tendo até podendo-se chamar que tem um lobo superior e um lobo inferior, ou superficial e profundo, em relação com este músculo. Portanto, a saliva que produz vai ser levada até à cavidade oral através do ducto submandibular, também conhecido como canal de Wharton, e tem então uma secreção que continua a ser mais serosa do que mucosa, embora seja um pouco mais mista do que a da parótida. Esta é a glândula que tem mais secreção de saliva em repouso, quando não existe uma estimulação. Quando existe estimulação da secreção salivar, acaba por ser ultrapassada pela glândula parótida, que responde mais e acaba por ser responsável por maior quantidade de secreção num estado estimulado. Mas em repouso é a submandibular que mais produz. E aqui estamos a ver o detalhe do ducto da abertura do ducto mandibular ou canal de Wharton, mais ou menos nesta zona do próprio freio da língua. Por fim, temos as glândulas sublinguais, que destas grandes glândulas acabam por ser as mais pequenas. Encontram-se no pavimento da cavidade oral logo abaixo da mucosa, portanto, naquela parte por baixo da língua temos a mucosa que reveste e elas estão logo lá por baixo e acabam por estar um bocadinho lateralmente a esta região, que depois é definida como a linha média pelo freio da língua. Portanto, ao contrário das glândulas anteriores, estas não drenam por um único duto, mas sim múltiplos pequenos dutos, cerca de 8 a 20, que se abrem na mucosa sublingual. Estes ductos também têm um nome próprio, podem ser conhecidos como os canais de Walter, ou então até coletivamente, embora não seja só um, mas como o canal de Rivinus.
Portanto, as glândulas sublinguais, ao contrário das anteriores, acabam por ter uma solução mais mucosa que serosa. E aqui isto está ao contrário. É mais mucosa do que serosa. Portanto, temos aqui a imagem com o esquema de todas elas. Glândula parótida, muito grande, na região subcutânea, com o ducto parotídeo a passar em frente ao masseter e depois a atravessar o bucinador e a vir aqui aparecer na região do segundo molar. Temos a submandibular junto ao mileoideu, que até aqui podemos ver também que está um bocadinho por baixo e um bocadinho por cima, ok? Por dentro da mandíbula e com o ducto sublingual que vai aqui desembocar mais ou menos junto ao freio da língua. E por fim, a glândula sublingual com os seus múltiplos canais que abrem para a cavidade oral. E com isto percebemos um bocadinho o papel da saliva, percebemos como é que ela é produzida e as principais glândulas que a produzem. Portanto, está concluído a explicação das glândulas salivares. A parte seguinte será sobre o pâncreas.